Shalom, Haris Irene, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para mais um momento de aula, mais um momento de construção de conteúdo. E para aprendermos e para ampliarmos as nossas ideias. Se não é inscrito, se inscreva, divulgue, compartilhe também, sempre comente e dê aquele seu like. Vamos ajudar esse espaço a crescer. Outra, sim, você quer adquirir um livro? Eu indico esses 2 livros de minha autoria. Livros que são de minha autoria, que estou aqui indicando. Escatologia Pentecostal e Fundamentos Escatológicos de Daniel. Esses 2 livros são de minha autoria e vão te levar a um conhecimento escatológico muito amplo. O Fundamentos Escatológicos de Daniel vai te levar dentro da apocalíptica judaica, e toda a proposta das profecias que estão contidas de âmbito escatológico e histórico dentro do livro profético de Daniel. O outro é o Escatologia Pentecostal, um livro que trata sobre todo o desenvolvimento histórico do crescimento e da origem do pensamento escatológico dentro do pentecostalismo clássico e do pentecostalismo moderno, tratando também até sobre as correntes escatológicas que são hermenêutica utilizada para a interpretação das profecias e dos textos do cânon sagrado de âmbito escatológico e de construção da escatologia dentro do movimento pentecostal. Então, é um livro histórico, é um livro teológico, é um livro de pesquisa para você compreender todos os âmbitos e todas as amplitudes e divisões da escatologia no contexto pentecostal. Entre em contato comigo e adquira esses 2 livros que escrevi, pelo número do WhatsApp 62 981 09 1777. Obrigado. Quer fazer um curso de grego e exegese comigo? Entre em contato pelo número 62981 09 1777. Também tenho cursos de teologia, tenho mentoria, tenho também oratória e retórica, tenho hermenêutica filosófica, são muitos cursos preparados para você. Entre em contato comigo e venha estudar. Vamos crescer juntos. O valor entra dentro do seu bolso e cabe bem e você vai gostar. Vamos então agora, neste momento, para esta aula. Hoje vou falar, dentro de teologia bíblica do Novo Testamento, sobre ressurreição em Romanos. Em Romanos, o apóstolo Paulo, ele vai escrever a respeito da ressurreição de Cristo várias vezes. Em Romanos, por exemplo, capítulo 4, versículos 24 e o 25, Romanos capítulo 6, versículo 9. Na própria introdução da carta, Paulo fala do evangelho que foi prometido de antemão pelos profetas nas escrituras sagradas, acerca do seu próprio filho, que segundo a carne nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado filho de Deus pela ressurreição dos mortos, como está proferido esse texto que acabei de ler, em Romanos 1, versículos 1 a 4. Então, a ressurreição, ela é considerada parte do cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Tá? Nós podemos dizer que a menção da ressurreição, na própria introdução da epístola aos Romanos, vai nos indicar que o próprio conteúdo da própria epístola, da própria carta, ela tem uma ideia de ressurreição de Cristo e dos próprios crentes, que é possível que essa tese até tenha sido bastante tratada e abordada por Paulo dentro das suas preocupações discutidas e desenvolvidas e apresentadas dentro do epistolário de Romanos. Então, em Romanos, a ressurreição de Cristo, às vezes ela é considerada, e pode ser considerada, a base para a própria resistência ressurreta dos crentes, que vai começar nessa própria vida, como Paulo indica, em Romanos 6, 4, 5, 8 e 9.
nos versos 6, 4, 5, 8 e 9, tá? E fica evidente que essa existência da ressurreição atual, que está em mente, porque em Romanos 6, 11 e 13, Paulo vai trazer um texto que vai levar-nos a entender que as menções que ele utiliza nos versículos 4 e 10 vão constituir a base até para concluir que o crente atualmente deve estar vivo para Deus em Cristo Jesus, como está registrado por Paulo em Romanos 6,11, e deve se apresentar a Deus como vivificado dentre os mortos, como está em Romanos 6,13. Então, essa declaração de Paulo de que os crentes têm a vida eterna, provavelmente ela já está associada a uma realidade do já e ainda não. Por isso, os santos não são meramente semelhantes a seres ressurretos, mas já começaram a usufruir a ressurreição dos últimos tempos, experimentada primeiramente por Cristo, porque esses estão identificados com ele pela fé. Então, embora Paulo possa usar a terminologia de ser unido a Cristo na semelhança da sua ressurreição, ele não transmite esse conceito de um modo, vamos dizer assim, metafórico, tá? Ele não transmite um modo metafórico, mas, ao contrário, ele traz uma intenção literal da ressurreição quando se observa que esse paralelo intencional que Paulo faz entre ela e o ser e o ter tem um contexto da semelhança com a própria morte, em Romanos 6, versículo 5, a parte A. E se referindo a essa identificação real com a morte de Cristo, de modo até que o nosso velho homem foi crucificado com ele, como está proposto em Romanos 6,6. Então, os crentes, de fato, morreram, como está Paulo falando em Romanos 6, 7 e 8. E Paulo aqui não se refere à identificação com a morte de Cristo de uma forma, utilizando uma metáfora, mas também com a semelhança da ressurreição de Cristo, porque, de fato, ele começa aqui a identificar com ela e dela participar. Então, é claro que Paulo está identificando a ressurreição de Cristo de uma forma de experimentar a vida ressurreta física plena e identificar como ele experimentou e experimenta a vida da ressurreição que foi inaugurada no plano espiritual. Então, essa inauguração é um começo de uma verdadeira existência ressurreta e não metafórica que Paulo está tratando só por ser de natureza espiritual, como nós podemos já ver claramente abordada por Paulo no capítulo 4. Então, se a condição dos santos apenas se parece, como podemos dizer, da ressurreição de Cristo, e essa exortação de Paulo para que vivam como seres ressurretos não viesse a fazer sentido, então os cristãos começariam a ser criaturas ressurretas dos últimos tempos. Mas essa proposta nos indica que eles têm o poder da ressurreição para não deixar o pecado reinar em seus corpos mortais, mas se apresentar a Deus como vivificados dentre os mortos, como está muito bem especificado em Romanos 6, nos versos 12 e 13. Então, essa relação que Paulo faz do indicativo e do imperativo, nos textos paulinos, ela tem sido uma questão bastante debatida. Até se a nossa análise sobre a vida ressurreta dos santos estivesse correta, dentro de uma base de que Paulo, para dar as ordens às pessoas, tornasse um fato de que as pessoas têm capacidade de obedecer, porque foram ressuscitadas da morte, regeneradas, feito novas criaturas. Na verdade, então, em Romanos 6, versículo 4, Paulo
está se referindo à vida ressurreta, e aí ele está usando uma nova terminologia, que é a terminologia da nova criação, não é? Da novidade de vida, kainotes, no grego, que é um cognato, esse termo, da palavra kainos, que também está presente em 2 Coríntios 5,17 e Gálatas 6,15, que é conhecido como uma expressão da escatologia inaugurada, nova criatura. Então, essas duas ocorrências em que nós podemos dizer que a palavra se refere à vida ressurreta, ela não é por coincidência de das primeiras referências e da ressurreição em Romanos e da associação direta com a criação. Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como Paulo declara em Romanos 4,17, nessa declaração não é um aforismo a respeito dos atributos de Deus, mas é um conjunto de palavras que Paulo está utilizando que vão ligar a ressurreição à nova criação e não apenas a primeira criação. Então, em Romanos 4,17, Paulo está trazendo uma conclusão de que esse Deus, o Deus Criador, o Deus ressurreto, é capaz não somente de trazer a vida do ventre morto, no caso do texto de Sara, mas também pode fazer e fez o próprio Jesus ressuscitar dos mortos. Então, ele faz aqui um paralelo, claro, com o acontecimento de Sara, com o acontecimento da ressurreição de Cristo, trazendo aqui a vida de um ventre que não tinha condição de gerar a vida, com a mesma proporção de um morto vir a ressuscitar como Cristo ressuscitou dos mortos. Assim, Paulo não está mandando que os de fora da comunidade da fé, da igreja, da proposta eclésia, nesse contexto que nós estamos aqui tratando, e aqui direcionado à igreja de Romanos, ou de Roma, a igreja aos romanos, a igreja de Roma, que vivam uma vida de justiça. Paulo não está mandando, então, que aqueles que estão fora do contexto da igreja vivam uma vida de justiça, mas esses indivíduos não podem ter o poder da era da nova criação. Não podem obter o poder da era da nova criação, que já está presente nesse mundo. Mas ainda fazem parte, então, do contexto da velha criação e se tornam e são o velho, e ainda estão dentro da apropriação do velho homem, e são totalmente dominados pelo pecado, por Satanás e pela influência do mundo. Então, não dar a devida importância à terminologia da ressurreição aplicada à experiência atual do cristão, para até designar a real existência ressurreta e escatológica, ainda que essa que no plano espiritual tenha arrancado de uma forma involuntária o poder ético de ensinar e pregar da igreja, visto até que os cristãos precisam estar conscientes de que já tendo presente o poder da ressurreição para agradar e obedecer a Deus, então é por isso que próprio Romanos 6, em outras passagens, Paulo usa essa ressurreição de Cristo dos últimos dias como base até para uma identidade dos crentes na ressurreição e para suas exortações da subjugação do pecado. Eu vou ali agora colocar a bateria para recarregar aqui no meu notebook e ao vivo você faz tudo ao vivo, né? E quando você está gravando pode acontecer isso, mas a gente vai aqui ao vivo desenvolvendo tudo, ok? Vamos voltar então ao nosso estudo. Então, nessa subjugação do pecado, o Antigo Testamento, então, e o próprio judaísmo aguardavam com a expectativa essa nova era. Quando o poder do pecado seria subjugado. E essa ressurreição final ocorreria. Tá? Então, no capítulo 7, Paulo está fazendo um paralelo com o texto do profeta Ezequiel, capítulo 36, 25 a 29, e 37, 12 a 14,
E ele está fazendo um paralelo até para trazer uma comparação do que o próprio profeta Ezequiel trata sobre nova criação, não é? A partir do nascer de uma ressurreição espiritual, a ressurreição do corpo, no foco de Ezequiel, é uma ressurreição escatológica do espírito. A ressurreição do corpo, no foco de Ezequiel, ela tem que ser entendida como um acontecimento simultâneo à ressurreição do espírito. E essa, provavelmente, é uma perspectiva implícita do profeta Ezequiel, até porque o judaísmo entendia, quase de modo unânime, o que Ezequiel estava falando de ressurreição física pela atuação do espírito, uma vez até que seria difícil conceber a ressurreição espiritual sem a física. Então, Paulo está expressando o que boa parte do Antigo Testamento deixa implícito acerca da ressurreição, e, em especial, acerca até do foco do texto proposto por Ezequiel em capítulos 36 e 37. Então, Paulo está tratando a ressurreição corpórea a partir de propostas em que ele vai até, inclusive, inserir o contexto do baptismo, do batismo na água, como meio para o velho homem ser removido e substituído pela novidade de vida. Não é? Então, todo esse contexto de Ezequiel, todo esse contexto do Antigo Testamento, também Paulo traz à tona para até tratar no contexto judaico e fazer um paralelo para a sua proposta na carta aos Romanos sobre o que ele está propondo sobre ressurreição espiritual. E aí, em Romanos 6-8, Paulo vê os cristãos como um verdadeiro começo do cumprimento da própria ressurreição espiritual de Israel, que foi profetizada por Ezequiel, que iria acontecer nos últimos dias e na época da restauração dos israelitas e do exílio. E essa intensidade das exortações de Paulo a seus leitores, para que viesse a vencer o pecado, ela tem o objetivo de assegurar-lhes de que fazem essa parte do novo povo escatológico de Deus e que começam a ser espiritualmente ressuscitados da morte, que se torna uma realidade que faz parte e é garantia da própria ressurreição física e vindoura. Então, a ressurreição espiritual deles os restaurou do exílio espiritual e do afastamento de Deus e os trouxe de volta à presença divina. Paulo diria que se os crentes não produzem fruto, é porque talvez não tenham experimentado novidade de espírito em seu interior. E se, entretanto, pelo Espírito Santo mortificam as práticas do corpo, eles podem ter certeza de que são guiados pelo Espírito de Deus e são filhos de Deus, obedientes a algo que o próprio Espírito dá testemunho ao Espírito deles. Então, é por isso que, quando Paulo fala de que o povo está usufruindo de vida, né, e aí ele utiliza o termo para a vida no grego que é zoe, e vivendo zaô, ele não está apenas se referindo às pessoas que vivem como cristãs, e oposição às que vivem como ímpios, né? Aí do justo e o ímpio, um paralelo. Mas antes ele se refere aos crentes que os seres no aspecto real e escatológico, são ressurretos, são seres ressurretos. Então, novamente, essa razão de Paulo usar o modo no contexto imperativo, porque justamente ele está tratando de um assunto que o modo imperativo se faz necessário ser utilizado para poder enfatizar com maior propriedade nas suas cartas o que ele está propondo sobre a ressurreição dos últimos tempos, como até uma capacitação moral de uma vida nova da própria criação, para que essa tenha condição de obedecer e agradar ao seu Criador. E em capítulos até posteriores, Paulo vai tratar sobre o Espírito e a própria justificação, não é? Como está lá em Romanos 8, e também vai trabalhar com a vida ressurreta dentro dos últimos tempos, como uma associação que ele faz
dentro desse contexto. Então, é importante nós vermos que Paulo trabalha, em termos gerais, tá? A questão de apresentar-se vivificado, estar vivificado, um corpo e um organismo em novidade de vida, uma vida ressurreta em Cristo, né? Então, Paulo entende que esse começo da nova vida, da ressurreição, ele é criado nos cristãos pelo próprio Espírito que neles habita, para que eles sejam os primeiros frutos do Espírito. Isto é, a fase inicial para Paulo da vida na nova criação, que será então consumada fisicamente como parte de um cosmo maior criado de novo. E aí tem o seu contexto escatológico que ele vai abordar significativamente dentro de 1 Coríntios, capítulo 15, aonde ele desenvolve essa temática no âmbito escatológico. Então, Paulo expressa a natureza eterna da ressurreição em Romanos 2,7, quando ele assim diz: aqueles que por meio da perseverança procuram imortalidade, vida eterna, nesse interim, antes da ressurreição consumada dos santos, Cristo, dada a sua posição de ressurreto, intercede por seu povo que ainda passa por tribulações. Isso garante que o santo suporte tribulações e triunfe sobre elas, e não deve ser considerada nenhum castigo, uma vez que Cristo tornou sobre si esse castigo e o venceu. E esse aqui não são tribulações no sentido de grande tribulação, tribulação reservado àqueles que não alcançarem a salvação e não forem arrebatados. Aqui seriam no sentido de aflições, de conflitos, de confrontos, de batalhas, tá? Que são sujeitas a todos aqueles que estão no contexto de ressurretos em Cristo, de nova criatura, porque estão ainda dentro de um processo de aperfeiçoamento para alcançar a santificação. E sem santificação, não vão poder complementar a etapa final dessa ressurreição espiritual que já possuem e de alcançar, então, a imortalidade. Então, é esse sentido que Paulo está tratando, que é preciso compreender, que tem tanto o sentido de soterologia, soterológico, como escatológico, e como até também um sentido do âmbito gerador de uma nova vida, e aí entra no contexto soterológico e antropológico, mas também de uma proposta escatológica, da escatologia inaugurada, do já ainda não. Certo? É isso que é preciso colocar-se e considerar-se para se estudar e entender o que Paulo está tratando. Obrigado a todos.